Então, pessoal, aquele outro vídeo ficou muito longo. E aí, para evitar de que o YouTube não aceite vídeos com mais de 20 minutos, eu resolvi parar. Bom, aí eu tô fazendo agora hoje, né? A gente tava falando o seguinte, que nem os exemplos que eu passei aqui, ó, da bala, tá? Por exemplo aqui, ó, se você não sabe o que tem no meio externo, não dá pra dizer se você está próximo a um planeta que tá puxando a bola para baixo devido à atração gravitacional, ou se você está sendo acelerado para cima. Para cima. No mesmo caso aqui, se você está aqui e de repente vê a bala subindo, você não pode dizer se você tem uma massa gravitacional aqui ou você está caindo. Isso aqui, essa incerteza que você tem na descoberta qual que é a razão da bala tá mudando de tá subindo ou descendo, é o que o Albert Einstein propôs na teoria da relatividade geral, que é o princípio da equivalência, tá? Ou seja, essa força gravitacional não dá para você distinguir entre uma ação de uma massa, né? Ou de se isso é um referencial acelerado, se você está se está num sistema acelerado. Então fica essa dúvida. Por quê? Por que ele acabou chegando nessa conclusão aqui? Por que ele chegou nesse princípio? Porque no princípio na teoria da relatividade restrita, que foi a primeira que ele publicou em 1905, ele dizia que nada na natureza pode exceder a velocidade da luz. Portanto, se isso não pode exceder a velocidade da luz, a atração gravitacional não pode ser imediata. Ou seja, você colocou dois corpos próximos um do outro, a atração gravitacional é imediata. Então, essa força estaria agindo mais rápido que a luz. E para fazer uma correção entre a teoria de Newton e a teoria da relatividade restrita, ele fez uma série de considerações teóricas que chegou a esse princípio da equivalência, tá? E aí de lá ele concluiu que os corpos de massa eles deformam o espaço. Quanto maior a massa dele, maior é a deformação do espaço. Agora o grande lance dele é provar que a massa gravitacional que faz essa atração é igual à massa que você mede, tá? Ou seja, não tem diferença nenhuma correção. Então esse foi o trabalho que ele teve para fazer a teoria da relatividade restrita. Mas, falando um pouco da questão do elevador, né? Observe o seguinte. Tá? Imagina agora que você tem aqui um elevador e aqui você tem uma balança. E você está aqui em cima, certo? E aí você tem um peso, né? Um peso. E desse peso causa uma reação normal na balança, né? Se a aceleração do elevador é zero, né? Você pode dizer que o peso é igual à força normal, certo? Agora se você pega esse mesmo elevador, tá aqui, e você sobe com aceleração razão, tem o seu peso aqui e uma força normal. E você sobe, o que vai acontecer? Vai ter o seguinte: normal menos o peso é igual a sua massa vezes a aceleração com que você está subindo. Então a normal vai ficar o quê? Peso mais aceleração. Ou seja, o peso aparente ele é maior, né? Maior que peso real. Devido à soma de M mais A. Se você faz o contrário,
está seu peso, sua força normal, e você desce com a aceleração A. Vai ficar o quê? Peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Então a normal é peso menos A. Você vê que o peso fica menor, né? Ou seja, fica mais leve. Aqui fica mais pesado. Mas tem uma diferença aí. Se esse A for igual a G, você vai ter o quê? Isso aqui, ó. Então N igual a 0. Portanto, é como se você não estivesse fazendo força na balança. E é como se você não tivesse peso, né? Então o que vai acontecer? Você vai começar a flutuar aqui dentro do elevador. Ou seja, você tem ponderabilidade, né? Ou seja, e isso aqui é o que é criado nos treinamentos de astronauta, né? Como é que é o treinamento de astronauta? O treinamento de astronauta é o seguinte: você pega os caras num avião bem grande, né? Avião bem grande, certo? E aqui tem toda uma área que eles vão fazer os treinamentos, certo? Aí o avião pega e começa a descer, né? Com aceleração G ou até maior. O que vai acontecer é aquilo que eu expliquei do elevador. Os caras vão começar a flutuar lá dentro. Vão começar a flutuar. E aí você pode fazer o teste. Só que, obviamente, isso aí não dá para ficar muito tempo. É questão de poucos segundos, que é o tempo que o avião leva para chegar a uma certa altura de segurança. Ou seja, que o avião não vai se esborrachar no chão. Portanto, esse é o princípio que você usa para criar como é que é, rapaz? A microgravidade aqui, né? Para treinar os astronautas. Esse é o método. Então, pegar o bicho aqui e ignorantemente tacar o avião para baixo. Daí se você subir, você sente a mesma coisa, só que o contrário, o seu peso aumenta, então você vai ser pressionado contra o chão. Um exemplo disso é quando você está no elevador. Se você pega assim, você vai num prédio que o elevador não é muito bom, está desregulado. Quando ele vai subir, né, ele tem uma aceleração do elevador, né, que é aquele tranco que dá para baixo quando ele vai subir. Então você tem uma aceleração por um determinado instante de tempo. Daí, o que vai acontecer com a velocidade? Velocidade também aqui, ó. Aceleração, velocidade. Ela vai ser acelerada, ou seja, ele vai aumentar. Quando ele estabilizar na velocidade que ele tem que fazer, ele vai ficar fixo e a aceleração é nula, né? E aí você não sente diferença nenhuma, porque está com o movimento uniforme. Aí imagina que você chegou no andar, né? O que vai acontecer? Ele vai precisar de parar, né? Então para ele parar, ele precisa desacelerar. Então a aceleração volta a um valor A, considerando que seja a mesma. Enquanto ele estiver desacelerado, a velocidade vai caindo. Nesse momento aqui, o seu peso é maior. Durante esse tempo T1 aqui. Nesse tempo aqui, o peso é menor. Durante o tempo de freagem. Então por isso que você sente esse tranco para cima e para baixo. Daquele frio na barriga quando ele freia, né? É por causa disso. Tá? Portanto, você vê que tem uma relação, né, intimamente ligada tem uma relação íntima entre a aceleração da gravidade, né, e a aceleração. Você não consegue determinar o que é o que, né? Você pode confundir essas duas coisas. Mas isso é uma questão um pouco mais filosófica aí, que não se aplica bem para a prova, né? E você tem que aprender mesmo, né, na verdade, falando assim friamente, é resolver os exercícios, né? Então você pegar os macetes do exercício para você passar. Daí quando você estiver lá no ITA, você vai estudar essas coisas de novo. E aí você vai poder ter um conhecimento um pouco mais apurado, mais requintado sobre isso. Tá? Beleza. Daí a gente falou isso aqui, né, sobre a microgravidade, né? E agora a gente vai falar o seguinte sobre
o lançamento de foguetes e satélites. Ok? Lançamento de foguetes e satélites. Quando o Isaac Newton lá, ele... Peraí que eu vou ter que atender o telefone.